Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. A trajetória da propaganda em Piracicaba e região, contada por quem faz parte dessa história. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Somos da agência Idealize, meu nome é Mayara. Meu nome é Bruna. Eu sou o Lucas. Eu sou a Juliana. Meu nome é Alice. E a nossa entrevistada de hoje é a Mariana, Espada Furlan. Ela é da Senha Comunicação. Tudo bem, Mariana? Tudo jóia com vocês? Legal, tudo bem. Obrigada por vocês me receberem aqui. Prazer é todo nosso. Nós iremos iniciar fazendo algumas perguntas para a Mariana e saber um pouco melhor da sua carreira, das suas... Minhas experiências. Sabemos que você é formada em jornalismo, certo? E o que você faz, o que fez você escolher esse curso? O jornalismo? Isso. Desde quando eu aprendi a ler, eu sempre li muito. Eu sou uma leitora assídua, assim. Então, eu adoro ler, sempre gostei de escrever. E todos os testes vocacionais que eu fiz nessa vida indicaram comunicação. E eu pensei em publicidade ou jornalismo e por alguma razão eu achei que publicidade você tinha que ter dotes artísticos, desenhar, pintar e etc. E meu único dote artístico é dançar. Eu danço bem e o resto não mais. Então, como eu sempre gostei de escrever, sempre li muito, gosto de ler, sempre leio, eu optei por fazer o jornalismo. Foi isso, assim que deu-se a minha decisão. E como era a sua vida acadêmica? Você conseguia manter sua vida social com as obrigações da faculdade? Como era? Eu consegui, assim, para eu ser muito sincera, o curso de jornalismo para mim foi muito gostoso, não foi uma coisa traumatizante. É lógico que teve as matérias mais difíceis e eu sempre estudava mais para as mais difíceis, mas também eu tive facilidade. Se você olhar o meu histórico, assim, eu não tenho grandes notas, mas eu também nunca tive nenhum problema. Nunca fiquei de DP, nunca fiquei de recuperação, nem sei mais como é que chama, aquela provinha que você faz para não entrar na DP. Enfim, então foi bacana, foi legal. Eu conseguia ter a minha vida pessoal, mas quando você está na universidade, eu não tinha aquela vida pessoal uau, mesmo porque eu não tinha grana, estava fazendo estágio, era aquela correria. Eu moro em Saltinho, então para me deslocar para Piracicaba também, mas eu conseguia ir para as minhas baladinhas, para as minhas festas e ir bem na faculdade. Nunca dei trabalho para os meus pais nesse sentido. E você conseguiu algum estágio nessa área? Eu fiz estágio no Sebrae, num programa que chamava SAI, que era um programa voltado para agronegócio. Então era uma coisa bastante interessante, porque assim, esse programa ele era linkado a uma associação que chamava Uniata Central, junto com o Sebrae, e lá a gente atendia, tinha vários profissionais do ramo, agrônomos e etc. E a gente atendia grupos voltados para o agronegócio. Eu lembro que tinha um grupo de caprino, que é de ovelha e tal. Tinha um grupo de suíno, tinha um grupo de um pessoal que plantava vassoura. E o que eu fazia? Eu pegava notícias do setor, ou até fazia notícias a respeito do andamento desses grupos, de acordo com o que o profissional que coordenava o grupo fazia. No começo, eu fiz esses estágios por 2 anos, nos meus 2 últimos anos de faculdade, 3º e o 4º ano. No primeiro ano, eu tinha uma coordenadora, Salem, que foi minha primeira chefe, hoje ela está na CIP, me ensinou pra caramba, é uma pessoa fantástica lá, aluna da Fabiana. E ela me ensinou muito, até hoje eu encontro ela por aí, a gente se cumprimenta e tal, porque eu tenho um respeito bacana por ela. E no segundo ano eu acabei ficando sozinha, porque infelizmente a vaga dela foi extinta. Então eu tive que assumir o que antes ela me coordenava para fazer. Claro que eu tive um pouco de dificuldade, mas o que ela me ensinou e o que eu estava aprendendo durante o curso, se bem que na época da minha grade não existia assessoria de imprensa, que era o que a gente fazia no curso de jornalismo. Se eu não me engano, no meu último ano que o curso de jornalismo foi reformulado aqui na Unimep, e aí entrou a categoria, as aulas de assessoria de imprensa. Então eu fui lá e aprendi com a Salem e juntando com o que eu aprendi aqui, exatamente.
E acrescentou bastante aprendizado para você exercendo essa função? Gente, eu amo aprender, então toda experiência para mim é aprendizado. Muito, muito. Eu acho que fazer estágio é bacana porque a gente realiza no trampo o que a gente aprende aqui na faculdade, né? E também a gente percebe que a faculdade às vezes ensina um pouquinho de uma coisa e a gente tem que ir lá na raça e aprender todo o resto. Então, isso, fazer estágio é primordial, essencial. Você foi efetivada na função? Não chegou a fui, ser porque efetivada? o programa acabou sendo extinto, e aí depois que eu me formei, no ano que eu estava, meu último ano de faculdade, eu nem esperava ser efetivada realmente, mas eu agradeci todo mundo, porque eu aprendi bastante com o pessoal lá do Sebrae, com o pessoal da Uniata, até hoje eu tenho contato com algumas pessoas pelo Facebook e tal, e aí me formei e acabei ficando um ano sem trabalho, né? E aí em Saltinho, que é a cidade que eu moro, eles estavam fundando uma rádio comunitária e o pessoal lá me convidou para fazer um jornal. Então eu assumi esse jornal, era ao meio-dia e eu tinha meia hora para fazer notícias. Então eu acordava cedo, lia as notícias do dia na internet, compilava, colocava um pouco de rodízio para São Paulo, comecei a ouvir uns programas de rádio para ver o que eles, as sessões que eles faziam e tal. E aí eu fazia um pouco da redação, porque muito era fonte de internet e tal, e fazia a apresentação. E aí foi uma coisa que eu aprendi a fazer, uma coisa que eu faço até hoje, estou fazendo agora com vocês. Mariana, não fala tão rápido. Mariana, não fala tão rápido. Tentando se controlar, né? Assim mesmo. E você trabalhou nesse local até você finalizar o seu curso da faculdade? Sim, trabalhei. E teve alguma dificuldade durante a vida acadêmica? No curso, teve alguma dificuldade? Economia foi uma dificuldade. Mas tem umas coisas da prática também. Eu me lembro da primeira matéria de redação jornalística mesmo, que eu acho que era no segundo semestre. E aí, a gente trabalhou no mesmo texto o semestre inteiro. Então, não é assim... Pra gente, naquele momento, e quando a gente é mais novo, a gente sentia que a gente estava patinando. Você vinha com o texto para a professora, ela analisava, ela mandava você para casa para você alterar, e semana que vem você vinha de novo, e vai e volta. Só que hoje eu percebo o quanto isso foi apurando a minha maneira de escrever, a construção do texto. Então, é bacana... porque a gente vai aprendendo como escrever com foco jornalístico. E aí hoje na minha profissão eu tenho que escrever com foco publicitário. E aí a gente tem que ir se adaptando nisso sim também, porque as linguagens são muito importantes, né? E quando você finalizou o curso de jornalismo, você conseguiu ingressar direto nessa área ou demorou um tempo ainda? Demorei um ano, como eu estava dizendo para vocês. Eu fiz esse trabalho voluntário nessa rádio. E aí eu terminei a faculdade em 2007, fiquei em 2008 parada. No começo de 2009, eu arrumei um emprego na Prefeitura de Saltinho, estava trocando a gestão. E aí eu entrei como cargo comissionado de assessora de imprensa. Que aí eu ralei muito por 9 meses, que foi o tempo que eu fiquei lá, mas eu aprendi muito, assim. Eu era sozinha no departamento, com 22 anos para 23 anos. E eu, assim... cobertura de evento, conseguir cavar a matéria, fazer pauta com todos os diretores de departamento. Tudo bem, Saldinha é uma cidade pequena, com uma prefeitura pequena, mas era legal também, falar com diretora de escola, tá tendo evento, o pessoal do curso de música para os alunos, fotografar, filmar, escrever, lembrar de coisa, tudo ao mesmo tempo. Então, foi um ano que eu não fui na Festa das Nações, que está começando hoje, aliás, porque coincide com o aniversário de Saltinho, então eu trabalhei, assim, 4 ou 5 dias seguidos fazendo a cobertura de todos os eventos. Eu não tive carnaval, porque eu trabalhei 4 ou 5 dias seguidos fazendo a cobertura do carnaval de rua de Saltinho. Então, foi uma experiência enriquecedora e cansativa, mas foi muito bacana. Eu aprendi muita coisa que eu trago até hoje. E você conseguiu facilmente um emprego efetivo após você fazer o estágio e terminar a faculdade? Não, facilmente, não foi. Eu fiquei um ano parada, né? E aí, pra entrar nesse emprego em Saltinho e tal, foi porque eu conheci a pessoa que acabou assumindo a prefeitura de Saltinho, conheci a pessoa que foi eleita pela minha família, por morar em Saltinho, uma cidade pequena e tal. E aí, também teve um pouco do QI, né? Do quem indica, é claro, por conhecer e tal. Mas daí, depois daí, eu fui pra Senha, que é onde eu tô até hoje. E aí também foi por uma indicação da Cláudia, que é uma das minhas melhores amigas, que já trabalhava na Senha, e nós trabalhamos juntas lá há 7 anos agora, né, quase 7 anos. Também, então, sempre foi assim, claro, eu sempre digo o seguinte, alguém te indica para uma entrevista, daí pra frente é com você.
né? Você conseguir conquistar a pessoa que vai te contratar, você conseguir passar pelos meses de experiência e ser efetivado e tal. Então, é sempre com você, é a sua segurança, é o seu conhecimento, é o que você tem humildade de dizer, olha, isso eu não sei, eu preciso aprender. Então, tudo isso faz parte de você conseguir conquistar o seu lugar, né? E há quanto tempo você tá lá já? Agora em setembro vai fazer 7 anos, tá? 6 anos e meio, mais ou menos. Tempo já. E você entrou lá fazendo o que, assim, exatamente? Bom, O aí... que você está fazendo hoje? Como que é? Aí mora Conta toda a pra mudança gente. na minha vida, né? Porque eu estudei jornalismo, eu fiz um curso de assessoria de imprensa de extensão aqui na Unimep e eu fiz pós-graduação em jornalismo contemporâneo. E aí eu caí numa agência de publicidade. E eu me lembro que logo na primeira semana, meu chefe falou assim pra mim, Mari, precisa fazer um spot. Eu olhei pra Cláudia, que é minha amiga, e falei, Cláudia, o que é spot? Nossa, nunca ouvi isso no jornalismo, entendeu? Então, vocês, hoje a nossa área, a gente tem vários termos técnicos, a maioria em inglês, o tal do storytelling, o storyboard, e o outdoor, e o frontlight e tal, e aí o briefing, e você tem que aprender tudo isso. Então, para mim, foi uma grande mudança. E do mundo do jornalismo, do mundo da assessoria de imprensa, porque afinal eu nunca fui repórter, sempre fui assessora de imprensa nos meus 1 ano e pouquinho de experiência aí. E aí fui para o mundo da publicidade, da propaganda, do marketing. E integrei o meu conhecimento de comunicação com outro conhecimento de comunicação, que é o do mundo da publicidade, do marketing. Bom, eu entrei para fazer atendimento ao cliente, num projeto novo que o Salvio, que é o dono da agência, estava criando. E acabei dando certo no atendimento ao cliente, que não é uma área fácil, né? Eu sempre falo que os meninos que fazem criação, o pessoal faz criação lá na agência, faz grego, porque aquilo lá também eu não consigo entender, apesar de hoje, pela experiência, já ter uma visão mais técnica, mais de design. No começo eu não tinha, obviamente, porque eu nunca tinha treinado para isso, né? Nunca tinha estudado para isso. Mas foi realmente uma mudança, assim, de sair do mundo do jornalismo para o mundo da publicidade e do marketing. Eu tive que aprender bastante. E aprendi trabalhando. Aprendi na Senha, que é uma escola. O Salvio é um professor. Eu tenho a sorte de ter um patrão, um diretor que é um professor que senta, explica, ensina quantas vezes forem necessárias. E ainda bem que eu tenho facilidade, pelo menos para comunicação, para humanas, aprender rápido, porque para exatas eu não tenho. E como é o trabalho lá na Senha Comunicação? Vocês têm muitas coisas para fazer? É muito dividido? Como que funciona? A gente tem os departamentos divididos tem a parte do financeiro, a gente tem um orçamentista, a gente tem duas pessoas que dão assessoria pra gente em web, a gente tem o Salve na diretoria e os departamentos de criação e atendimento. O atendimento faz planejamento, faz redação e faz atendimento. Então, a gente tem um sistema que faz todo o gerenciamento do tráfego, né? Apesar de que toda sexta-feira a gente faz uma reunião no atendimento para determinar a pauta da semana que vem. Então, a gente sempre entra na semana sabendo mais ou menos o que cada criação tem que fazer. A gente já dá uma separada e tal para conseguir se organizar, contando também com os imprevistos que aparecem, porque aparece imprevisto todo dia, né? Então, tem sim bastante coisa para fazer, porque cada atendimento tem uma carteira de clientes. Então, você tem que tomar conta do relacionamento com o cliente, do planejamento das ações, de colocar as coisas no sistema para o pessoal da criação fazer, auxiliar a criação, bater um papo para explicar melhor o briefing. Porque, é claro, para não ficar uma coisa muito fria, você manda só pelo sistema, às vezes é uma coisa mais complicada, mais elaborada. Então, você tem que sentar, bater um papo, mandar referência, conversar e tal. Todo aquele brainstorming que vocês estão aprendendo a fazer aqui também, que é muito rico, muito importante. Mas, na correria, ele tem que ser bem mais update, vamos resolver isso logo, porque a gente tem um monte de cliente para atender. Então, tem sim muito trabalho, mas é uma delícia de trabalho. E você se sente satisfeita em estar trabalhando lá, em estar atuando na área que você escolheu? Eu sou muito feliz de trabalhar na Senha. Eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar num lugar que eu sou realizada, eu sou reconhecida. Hoje eu tento, junto com o Salvio, fazer a coordenação da equipe de atendimento e às vezes até um pouco daquela coordenação de relacionamento de toda a equipe da Senha. Já estou meio que auxiliando ele em tudo isso, ele conta comigo para isso. Então, eu tenho um cargo de coordenação, mas também faço operacional. E lidar com isso é complicado, porque você tem que virar a chavinha para um lado, virar a chavinha para o outro, aprender a liderar. Eu tenho uma liderança nata, mas ela tem que ser lapidada. Todo mundo tem que lapidar a liderança, né? Então, como você vai dizer uma coisa, tanto para o seu cliente quanto para o seu colega? Porque cuidar de uma conta é liderar
uma conta, é coordenar, é saber direcionar muitas vezes o cliente, porque a senha tem esse diferencial de ser uma assessoria de comunicação. Então, a gente não senta e faz, vamos fazer uma campanha. Não, a gente senta e cuida de tudo, que cuida da parte de imagem do cliente, tudo que passa os valores da empresa, que a empresa tá baseada, tá fundada para todo mundo, todos os pontos de contato com o mercado. Então, de nada adianta a gente fazer uma campanha linda que tá na rua, se a hora que o possível cliente do meu cliente liga lá e a menina que atende o telefone não atende bem. Então, eu vou lá e faço um treinamento telefônico com a menina. De nada adianta a campanha tá super legal e aí o ambiente ali onde o meu cliente vai receber o cliente dele não tá bem montado, não tá condizendo com os valores que a gente está passando nas nossas comunicações. Então, tudo isso faz parte do trabalho. É um trabalho realmente de você ter uma visão mais amplificada. É muito bacana, muito bacana. E desafiador. Com certeza. E é que nem você fez jornalismo, mas está trabalhando na área de publicidade e propaganda. Sim. Você acha que deveria ter feito publicidade e propaganda ou não se arrepende de ter feito jornalismo? Eu não me arrependo de ter feito jornalismo porque eu fui treinada para escrever. E isso na publicidade também é muito importante, né? Bastante. É claro que, como eu já disse um pouco antes, você tem que adaptar as linguagens jornalística para publicitária. Mas saber escrever é sempre importante para tudo. Quando eu fui mandar o e-mail para vocês com o meu perfil, eu tenho que escrever bem. Quando eu vou mandar um e-mail para um cliente sobre qualquer coisa que a gente tá falando, eu tenho que escrever bem. Quando eu vou colocar minha opinião sobre uma coisa na minha rede social, eu tenho que escrever bem. Então, fazer jornalismo para mim foi top, fantástico. Mas eu senti muita falta da teoria do marketing, da publicidade, não só para conhecer os termos, mas para saber, para me aprofundar, para saber defender na frente de um cliente alguma ideia que a gente está levando, os conceitos realmente do marketing, da publicidade, da propaganda. E por isso, há cerca de 2 anos e meio, eu fui fazer um MBA de gestão de marketing. Eu optei por fazer um curso na Facamp, em Campinas. Eu pensei em Unimap, mas como eu já tinha feito 3 cursos na Unimap, falei, vou dar uma variada, conhecer novos professores, e conhecer uma nova universidade e tal. Foi muito cansativo, porque 2 vezes por semana eu ia para Campinas sozinha, voltava sozinha. Eu moro em Saltinho, então eu saía de Saltinho de manhã, vinha para Piracicaba trabalhar, saía, ia para Campinas, voltava para Saltinho. Eu chegava em casa meia-noite, amanhã às 8 horas da manhã eu estava na agência de novo trabalhando. Foi 1 ano e meio assim de aula, mais 6 meses até terminar o meu trabalho de conclusão de curso. Mas foi bacana porque aí eu consegui ter muito da teoria, que você me perguntou se faltou. Eu senti essa necessidade. Eu cheguei até a pensar em pedir para vir para a Unimap, eu não desisti disso ainda, para ser ouvinte nas aulas de publicidade, porque eu acho que a gente tem que aprender o básico da teoria. E estar em sala de aula, para mim, é fantástico. Dividir com um colega, para mim, é fantástico. Ter o professor para eu pedir opinião, para mim, é fantástico. Eu amo sala de aula, eu sinto falta de sala de aula todo dia. Não de fazer trabalho em grupo, mas de sala de aula. Então, eu adoro estudar. E isso é muito bacana. E é uma coisa que eu acho que nem todo mundo tem a sorte de ter um coordenador, um diretor, que é um professor como eu tenho. Então, em muitas ocasiões, quando a gente está no mercado de trabalho, a gente sente saudade do professor e fala, pô, se eu estivesse lá e eu pedisse o direcionamento dele, ele me daria. E às vezes no mercado de trabalho, nesse mundo cão, a gente não tem essa sorte. Então, faltou sim e eu fui correr atrás disso. Até hoje eu ainda preciso correr atrás disso, porque todo dia tem uma teoria nova, todo dia tem um termo novo, todo dia tem um conceito novo e a gente tem que ficar se atualizando o tempo todo. É uma loucura. Se reciclando, né? Exatamente, Parar, exatamente. E você sentiu que houve alguma evolução diante disso, como pessoa e como profissional, assim, pra você? Sem dúvida, nossa, eu sou muito mais madura. Bom, faz 7 anos, né, que eu tô na senha, eu sou muito mais madura profissionalmente, eu aprendi muito mais, eu sou muito mais madura pessoalmente. Claro que eu ainda tenho as minhas dores, dúvidas, chororôs, crises, porque faz parte, além do fato de eu ser mulher e ter os hormônios, que são uma loucura, né? Mas eu cresci muito profissionalmente, pessoalmente, no meu trabalho, mesmo porque eu preciso ser madura, mesmo porque eu preciso mostrar confiança. Eu não posso chegar na frente de um cliente com uma teoria e não acreditar no que eu estou passando para ele. Eu preciso ter segurança no que eu estou fazendo e, para isso, eu preciso ter maturidade, né? Sem dúvida. E a senha teve um papel importante, assim, na sua vida? Assim, marcou a sua vida? Demais. A senha
Depois dos meus cursos, a minha grande escola, talvez a minha grande escola em marketing e publicidade. Porque eu fiz 1 ano e meio de teoria na Facamp e tenho 7 anos de teoria e prática na Senha. Então, a Senha, para mim, é um transformador. Além do fato de que deu uma guinada na minha carreira. Eu era jornalista. Hoje, eu trabalho com publicidade. Eu não posso dizer que eu sou uma publicitária porque eu não tenho o diploma. Mas eu sou uma publicitária na raça, na prática. E dentro dessa perspectiva, quais são como é que tu avalia a realidade do mercado regional hoje? Na área de propaganda e publicidade. Tá, eu acho que a gente tem um mercado muito grande para explorar, porque eu acho que Piracicaba está numa expansão bacana. É regionalmente o lugar para onde tudo está crescendo. A gente tem multinacionais aqui, a gente tem empresas chegando. Eu acho que o mercado publicitário aqui, ele tem bastante campo. Sim, você fala assim, tem muita agência por aí, tem muita agência por aí, gente trabalhando sozinha e tal. Eu acho que tem que ter campo para todo mundo que queira trabalhar. Eu acho que tem mercado para todo mundo, para diversas áreas. O mercado publicitário tem uma gama enorme. Você pode trabalhar com moda, você pode trabalhar com marketing digital, você pode trabalhar com vídeo, você pode trabalhar com criação em si, com criação de campanhas. Eu acho que Piracicaba está num momento de expansão bacana e eu acho que vale a pena a gente trabalhar com isso aqui sim. Eu acho que há um momento, tem algumas agências estruturadas em Piracicaba, mais estabilizadas, a Senha é uma delas, e tem muito mercado para quem quiser chegar e ser bom. E concorrência é super bacana, a concorrência dá aquele gás legal, é legal você ter as outras empresas fazendo coisas que você fala, que legal isso, e você fala, eu também estou fazendo isso de legal, então é legal você ter a concorrência porque ela faz cada vez mais você inovar, você querer crescer, você querer melhorar. Exatamente. E dentro dessa perspectiva, então, quais são os grandes desafios do publicitário de hoje? Se manter atualizado, porque como eu acabei de falar, é uma coisa que eu tenho todo dia, né? Todo dia eu vejo um termo novo no marketing digital, todo dia eu vejo um termo que eu aprendi de uma maneira na teoria, eles já estão mudando, mas aí quando você vai ler o conceito é mais ou menos parecido com aquilo que você já aprendeu, só que aí para você não parecer desatualizado, você tem que aprender a usar esse termo novo. Então, para mim, o grande desafio é você se manter atualizado. E com essa questão do marketing digital, que é o boom do momento, né? Você também conseguir adaptar as teorias do que antes do branding, que é um grande pilar do trabalho da Senha, que é uma coisa que eu amo fazer. Como é que você vai aplicar tudo isso no âmbito digital? Como é que você vai fazer o mix de comunicação trazendo do âmbito digital para o offline? Então, como é que você vai fazer o transmídia, né? Que é o termo do momento. A captação de leads, que também é um outro termo. Então, tudo isso para mim é um desafio. Você tem que se manter atualizado, você tem que saber colocar isso nos seus planejamentos e dentro das suas campanhas conseguir planejar tudo isso da maneira mais evoluída e mais update possível. Para mim esse é o grande desafio. Uma coisa que eu estudo todo dia quase para tentar tá no nível, assim. Se tu pudesse dar um conselho para essa turma aí. Aproveitem a sala de aula. Aproveitem a sala de aula e aproveitem a sala de aula. Eu já disse isso, eu vou dizer de novo. Talvez, e eu rezo para que não, eu torço por todo mundo que está aprendendo, talvez vocês não tenham a sorte de ter um professor lá fora. Então, aproveitem a sorte de ter um professor aqui dentro. A gente decide o que a gente quer ser quando crescer muito novo. Muito novo. Eu decidi o que eu queria ser quando eu crescer com 17 anos. E aí eu acabei mudando de carreira. Uma vez mais, não me arrependo, mas eu tive que aprender muita coisa. Então, troquem informação. Peçam para o professor. Usem e abusem do conhecimento que eles têm. Esse cara falou meia dúzia de coisa aqui, que eu quero sentar com ele e falar, vamos tomar um café, porque eu quero ouvir você também, entendeu? Eu sempre fui uma criança que gostava de ouvir conversa de gente grande, e até hoje eu sou uma criança que gosta de ouvir conversa de gente grande. Então, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, porque na idade de vocês, eu sou 10 anos talvez mais velho que vocês, talvez um pouco menos, mas a gente não tem noção da importância da sala de aula, da importância da universidade, na formação da gente. Claro que você sempre tem que estudar, claro que a internet está aí com um monte de informação, claro que você tem cursos que você sempre pode fazer e tal, mas a oportunidade da sala de aula para mim é sem igual, tanto que vocês viram no meu histórico e na conversa que eu sempre voltei para a sala de aula. Esse é o meu conselho. Ok. Tá certo, muito obrigada, Marina. Era isso? Isso. Obrigada a vocês, foi um prazer. Agradecer pelas informações. Espero que quem estiver nos escutando também
possa se sentir estimulado a entrar nessa área de comunicação, que é bem extensa, né? E que você continue tendo bastante sucesso nessa Sucesso área. para vocês também. Quem sabe um dia a gente se vê, né? Ai, que estamos E você poderia deixar algum contato? Ou Claro. rede social? Claro, eu vou deixar a senha, porque é lá que vocês me encontram e, se Deus quiser, vão me encontrar para sempre. O site da senha é senhaonline.com.br. O Facebook é facebook.com/senhaonline. O meu e-mail é mariana.furlan, com N de navio, @senhaonline.com.br. Então, se precisarem falar comigo ou qualquer coisa, tamo aí. Ok. A gente está à disposição. Obrigada, Gis. Obrigada. Agradecendo também o Otávio. Obrigada, Cadê o Otávio. Ota? Valeu, Otávio Baquim, nosso técnico de áudio. E o Periscópio volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir mais uma edição do Periscópio, o podcast do curso de Publicidade e Propaganda da Unimep. Confira todas as nossas edições em facebook.com/periscópio Unimep.